Salve, salve, boa tarde. Estamos aqui na nossa aula do Quilombo ESP, que é a turma de leitura e preparatório para exames. Então, a gente sempre inicia as nossas aulas trazendo links importantes que a gente precisa para poder acompanhar o nosso aprendizado. Então, o primeiro link muito fundamental que está aqui é o link das aulas ao vivo, aqui no Google Meet. Através desse link, vocês podem acessar as aulas para a gente trocar, para a gente conversar. E esse link terminado em UPB, né? A gente não muda o link, é sempre o mesmo link, então isso facilita bastante o acesso e o trabalho de todos. E aí, na sequência, tem a lista de presença, que é esse link aqui, onde você coloca o seu nome, o seu sobrenome, e eu uso esse link para poder categorizar quem está participando, quem está acessando o nosso curso, e tem um controle de participação. E terceiro, é o link do YouTube, né? Esse link é muito importante para nós, porque é através dele que eu posso colocar as gravações das nossas aulas para que as pessoas possam acompanhar, acessar, e principalmente quem está trabalhando, né, no horário da aula, poder acompanhar aí e trazer dúvidas depois, né? Então, e onde ficam essas dúvidas, né? Onde a pessoa vai levar essas dúvidas para conversar com os outros colegas de sala e professores do nosso curso, né? Vai ser na plataforma Google Sala de Aula, que é muito interessante porque essa plataforma ela funciona como um site para quem acessa por e-mail, pelo computador, né? E também funciona como um aplicativo no celular, né? Também funciona como aplicativo porque você pode baixar esse material a qualquer momento, sem problema algum. E aí, dessa maneira, quando você baixa, você tem no seu celular o acesso à sala de aula. E não só a sala de aula, mas o acesso a todas as atividades também. Então, é uma forma bem prática, né? Bem acessível aqui da gente poder se manter conectado, né? Se manter junto de maneira remota, né? Entre uma aula e outra, tá certo? Então, fica a dica aí para todo mundo que quiser baixar o Google Sala de Aula. Eu, inclusive, recomendo, né? Porque o aplicativo facilita o acesso. Você não precisa entrar num computador, você não precisa ficar preocupada, né, em qual é o link que vai acessar, porque tudo vai estar sempre salvo no mesmo espaço, né? Vai ficar tudo sempre ali na plataforma Google Sala de Aula, tá certo? Então, eu acho bem interessante essa possibilidade, porque democratiza até, né, o acesso, porque sempre é o mesmo, clicou, já acessou, é fácil de acessar, né? É bem prático também, então recomendo, tá certo? Fica aí a dica para quem quiser uma maneira mais simples, né, de acessar os materiais do curso, perfeito? Bom, outro ponto aqui importante é o link do caderno virtual, que é esse caderno que eu estou usando aqui, que está aqui na tela agora, né? Algumas pessoas às vezes não têm esse link, gostariam para poder acessar. O link está aqui, ó. É esse que eu estou colocando aqui agora no chat. Você pode usar esse link para poder baixar materiais, para poder entregar atividades. Eu estou escrevendo aqui, ó, caderno virtual. Então, esse é o link que você vai usar para poder visualizar as atividades. Perfeito? Bom, vamos ver então onde, né, nós paramos na aula passada. Ó, a gente tem aqui um material que a gente está usando. A gente viu algumas notícias, falamos sobre alguns materiais que estavam sendo compartilhados. Então, foi bem interessante, porque deu para aprofundar bastante o nosso repertório. E a gente tem também uma apostila, né? Falei sobre ela lá atrás, no começo do nosso curso, e vou compartilhar aqui na tela. Para quem ainda não tem essa apostila, né? Eu deixo ela em formato de link aqui também, que eu acho que vale a pena. Então, ó, material das aulas. Então, tá aqui no chat. Para quem quiser baixar também. É uma apostila para você acessar as nossas aulas, os conteúdos, e não ter qualquer tipo de dificuldade ao longo do curso. Perfeito? Bom, então essa aqui é a apostila. Vou dar um zoom nela, porque a tela está bem pequenininha aqui para mim, né?
Pronto, agora está maior. Ó. Essa aqui é a apostila. E aí ela vai trazendo, né, as sequências dos pontos, né, sobre o inglês instrumental. Então, o primeiro ponto que é importante para nós é o seguinte: ler inglês não é difícil, né? Porque o alfabeto é o mesmo, as mesmas letras que a gente usa, né, aqui na língua portuguesa são as letras usadas no inglês. E para algumas pessoas é muito difícil de entender isso, porque a pessoa fica com uma resistência, né? Caramba, esse idioma não é o meu, não vou entender, vai ser difícil. Mas, na verdade, as letras são as mesmas. Isso pode facilitar bastante. Perfeito? Vamos lá. Outro ponto interessante. O curso, ele tem blocos. Então, primeiro, a gente fala de técnicas de leitura. Depois, termos cognatos, falsos cognatos, que são palavras que parecem, né, com português, a gente chama de falsos cognatos, porque ela parece uma coisa, mas às vezes é outra, né? Algumas delas são muito famosas até e acabaram ficando conhecidas do público. Por exemplo, a palavra, deixa eu colocar aqui, a palavra actual. Então, essa palavra, actual, ela se parece com que palavra, né, do português? Quando você bate o olho na palavra actual, que palavra você imagina, né, que é essa aqui, né? Alguma ideia, né? Actual. Você bate o olho, ela parece com, na língua portuguesa, se não tivesse a letra C ali, ela seria, na verdade, idêntica, né, à palavra atual. Não mudaria nada. Então, actual se parece muito com atual, mas não é, né? Parece atual, mas não é. Actual, na verdade, quer dizer verdadeiro. Percebe? Então é importante conhecer essas palavras que a gente chama de falsas cognatas, porque elas parecem uma coisa e são outras. Um outro exemplo é a palavra door. Door. Essa palavra door, para quem não conhece a língua inglesa e bate o olho nela, ela se parece muito com uma palavra na língua portuguesa, né? Door parece com quem? Qual é a palavra do português que é muito parecida com door, que você pode olhar e pensar que significa a mesma coisa, né? Se não tivesse ali duas letras O, door parece que é dor, né? E não é dor, né? Door significa porta, né? Então tá aqui mais um exemplo, perfeito? Então a gente pode usar, né, esses dois exemplos para mostrar que nem tudo que se parece no inglês é aquilo, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora de empregar essas palavras. Perfeito? O que mais que a gente tem, né? Além dos cognatos e dos falsos cognatos. Ahn, palavras, formação de palavras. Como assim, né? Formação de palavras. Prefixo, que vem no começo, o sufixo, que vem no final, o radical, que é o que forma a palavra. Conhecer essas palavras e partes das palavras, né, que dão origem a essas palavras, é fundamental, porque é assim que a gente consegue entender como é que funciona, né, essa história de cognato e falso cognato. Perfeito? Então é muito importante falar sobre isso. Sintaxe, né? Como é que está organizada a língua inglesa? Então a gente organiza, né, o modelo das frases. Como é que está estruturada uma frase na língua portuguesa? O que que vem primeiro? Em segundo lugar, como que termina, né, uma frase? É igual em português? Tem alguma diferença? Se tem diferença, qual a diferença que é, né? Então é muito importante falar sobre a estrutura frasal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui, né? Como eu digo mulher brasileira, né, em inglês? A palavra mulher é woman e a palavra brasileira é Brazilian. Então, pela lógica, como é que seria, né? Mulher brasileira. Mulher, eu disse que é woman.
Brasileira, eu disse que é Brazilian. Era só eu botar assim, né? Woman Brazilian, e eu teria mulher brasileira. Só que não é tão simples assim. Tem algumas diferenças. E uma delas é justamente a ordem dos termos numa frase. Então, por exemplo, no inglês, o adjetivo, ele não vem depois do substantivo, como no Brasil. Então, eu não digo woman Brazilian, mas o adjetivo vem antes. Então, eu vou dizer o quê? Brazilian woman. E por que esse Brazilian aí está em maiúscula? Esse é um outro ponto também que está no campo da sintaxe, né? Que está no campo da gramática da língua inglesa. Que ponto é esse, né? Línguas, né? Idiomas, nacionalidades e países, sempre em inglês, são escritos com letra maiúscula. Então, Brazilian precisa do B maiúsculo. Eu nunca vou ter Brazilian com B minúsculo, perfeito? Então, por isso que aqui está escrito assim. Porque normalmente a gente aprende no Brasil o quê? Que só se usa maiúscula no início de frase. Então, ó, a gente está diante de mais uma diferença do inglês para o português. Percebe como que não basta a gente comparar as gramáticas, né, e achar que isso vai dar conta de tudo que a gente precisa? Tem que ter mais coisas, né? Tem que ter mais dados para a gente poder acessar, né, todo esse material, acessar todo esse repertório. É muito importante a gente ter esse cuidado, é muito importante a gente ver como que está organizado os termos nessa outra língua que a gente está estudando, né? Estamos falando do inglês aqui, mas isso vale para qualquer idioma. Você precisa entender como que a língua se estrutura naquele idioma. Vou dar um exemplo que nem é do inglês, né? Só para vocês verem como que isso é importante. Aliás, eu vou dar o inglês e uma outra língua. Por exemplo, números, né? Como é que eu falo 83, né, no inglês? Eu pego o 80 e depois o 3. Então, 80, 80. Tá aqui, ó. 80. 80, 80. E 3, free. E eu boto o 80 na frente do 3 e já tenho o número 83, que é 83. Agora, no francês, por exemplo, não é tão simples assim. Eu misturo até contas, né? Eles entendem que é 4 vezes 20, 80. É 4,20. E o 3, sim, né? 3. Então vai ficar 4,23. 4 vezes 20 mais 3. É assim que se forma o número 83 no francês. Percebe que é cultural também o raciocínio? Então é muito bacana a gente ter essa sensibilidade. Perfeito? E por último, a prática, né? A gente baseia o nosso curso na leitura. A gente vai ler textos, né? Bastante para poder ter essa desenvoltura na língua inglesa. Ler textos, fazer exercícios. Então tudo isso é muito importante. Ok? Bom, alguém tem alguma pergunta até esse ponto? Ou a gente pode ir para o próximo ponto aqui do nosso material? E se não houver perguntas, eu vou seguir, né? Aqui, ó. Próximo ponto na nossa apostila são técnicas de leitura. Tem duas técnicas aqui para gente. A primeira delas é o skimming. É uma leitura dinâmica. Você passa o olho rápido num texto para entender do que ele está falando. Então, por exemplo, você tem dados, né, numa página, por exemplo, que vão te ajudar nisso. Você tem o número da página, pode te ajudar. A data que aparece na publicação de um texto, os nomes próprios que você pode encontrar, por exemplo, o nome do autor, o tamanho das fontes. Normalmente, o tamanho maior é o do que é mais importante no texto, né? O que querem que chame mais atenção. Então, você consegue, fazendo essa leitura dinâmica, pegar vários dados ali, sem necessariamente ler detalhe por detalhe. Então, estão aqui alguns exemplos de informações gerais que você pode adquirir. Então, ó, prática rápida do que trata o texto e qual é o nosso conhecimento prévio do assunto. Então, vou compartilhar com vocês um texto e aí o exercício é justamente esse, do que esse texto está falando, né? E eu vou tentar identificar isso mesmo sem
me aprofundar no texto, só batendo o olho ali, né? Então, dou uma olhada, tento entender, e aí tento pegar ali, né, o que está se falando naquele texto, qual é a ideia central dele, perfeito? Vou pegar um exemplo aqui bem simples, vou compartilhar aqui na tela, que é esse exemplo aqui, ó. Não coloquei nem o texto inteiro, eu botei só o início. Ó, Brazilian companies face debt crisis amid rising interest rates, que é um tema com várias palavras que não são tão simples, e não dá para saber de imediato. E aí a gente tem assim, ó, na sequência, né? Brazilian companies are grappling with mounting financial pressure as interest rates surge, threatening their ability to manage debt and maintain operations. A study conducted by Integra analyzed 153 operational non-financial firms across 10 sectors and revealed that their financial leverage rose to 2.4 times net debt to EBITDA by the end of 2024. Aí você pode falar também EBITDA, né, que é uma sigla que tem ali. Beleza, e aí eu não li, não sei o que é isso, né, mas quero entender do que trata. Como é que eu posso fazer isso, né, no inglês, sem necessariamente ler tudo? É justamente o que a gente acabou de falar, procurando palavras cognatas, palavras que eu identifico, que são fáceis, acessíveis, para eu ter uma ideia do sentido geral daquele texto. E é exatamente essa que é a atividade para a próxima aula. Então, vocês vão escolher um texto qualquer e vão entender como que aquele texto chega para vocês. Qual é o assunto, a temática que ele está abordando e como vocês podem aprofundar isso. Perfeito? Então, ó, a dica é: escolham um texto de um tema que vocês têm afinidade. Isso ajuda muito, né, na leitura, já que agora é um tema livre. Isso vai ajudar quando você estiver, por exemplo, numa prova e não tiver ideia do tema, né, que não vai ter sido escolhido por você, tá certo? Então, vamos lá, voltando aqui para esse, palavras que são cognatas, né, que eu bato o olho e que eu conheço, ó, Brazilian, no início lá do título tá Rio, tá com maiúscula, então é o Rio de Janeiro. Companies, lembra muito, ó, companhias, que são as empresas. Olha essa palavra aqui, ó, debts. Tá escrito, a gente fala debts, né, mas tá debits, tem um B ali. Então, debits, só faltou a letra I para eu formar a palavra débito. E agora, crisis. Do lado de that, eu tenho a palavra crisis, que lembra muito a palavra crise. Crisis. E as outras, digamos, eu não tenho ideia, né? Não sei o que é amid, não conheço rising, não sei o que é interest e nem rates. Só identifiquei essas aqui, né? Brazilian Companies Debt Crisis. Só com isso aqui eu já consigo saber o tema desse texto. Porque Brazilian é brasileiro ou do Brasil? Companies são companhias ou empresas. Debt é quase igual a debit, que é débito, né? Então, Brasil, empresas do Brasil, débito, e do lado tem crisis, ou seja, o texto é sobre uma crise de débito, de dívida das companhias brasileiras. Então, é isso que é para fazer. Isso que vocês vão fazer em casa. Vão escolher um texto qualquer, mapear palavras que vocês já conheçam ali, como a gente fez aqui nesse momento, né, que a gente chama de palavras transparentes ou palavras cognatas, e depois vão escrever qual é o sentido geral daquele texto. Perfeito? Então, essa é a atividade para a próxima aula, e a gente vai corrigir no início da aula, ok? Quem tiver dúvidas, é só enviar pelo
WhatsApp ou por e-mail, né, nesses contatos que eu compartilhei logo aqui no início. Perfeito? A gente se encontra na próxima aula, que vai ser quinta-feira, a partir das 3 horas. Não esqueçam, hein? Até lá. See you. Goodbye.